Aleluia. Graça e paz. Aleluia. Graça e paz a todos. Boa noite. Que o Eterno nos abençoe. Hoje começa a escola messiânica. Hoje começa a escola messiânica. Nesse lugar, declaramos, debaixo da unção do Espírito Santo, que discípulos serão formados nesse lugar. Não discípulos do pastor Marcelo, mas discípulos do Messias Jesus. Levantamos nesse lugar aqui uma escola messiânica, onde nós vamos aprender quem é Jesus, quem é o Messias, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos começar hoje falando sobre o Messias e a jornada do seu discípulo. A jornada de um remido. Amém? João capítulo 14, nós vamos começar a leitura por aqui. Bendito seja o Eterno para todos sempre. A trajetória de um remido. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos andar após Jesus. E nós vamos aprender, nós vamos descodificar aqui nessa noite como é andar com Jesus. Como é andar com Jesus? Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A pergunta que fica é: eu quero andar com Jesus, mas como eu faço para andar com Jesus? Nós vamos aprender aqui nessa noite. João capítulo 14, verso 1 até o verso 6. Bendito seja Jesus. Você que nos assiste aí também, você seja abençoado no nome de Jesus, esteja compartilhando também essa live, para que outras vidas desfrutem do que está sendo liberado aqui. Você faça parte dessa semente para as nações. Amém? Eu semeio você aonde você estiver como uma semente também. Eu libero você no nome de Jesus. Que você e sua casa seja abençoado. João capítulo 14. Diz assim a palavra do Eterno. Bendito seja o seu santo evangelho. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes no Eterno, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Portanto, vou lhes preparar lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe o Messias Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome, e o teu reino jamais terá fim. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. Estamos diante do verbo do Senhor. Que esse verbo, Senhor, assim como fez no princípio, trouxe luz ao caos, trouxe ordem à desordem. Colocou as coisas que estavam fora do lugar, no seu devido lugar. Que não seja diferente, Senhor. Aonde essa palavra chegar, aonde esse verbo chegar pelo poder da minha voz, em o nome de Jesus, que vidas sejam restauradas, vidas sejam transformadas e vidas sejam colocadas no caminho que é o Senhor. É a nossa oração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então hoje nós vamos falar sobre a trajetória de um remido. E Jesus aqui, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes no Eterno, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Mas vou lhes preparar lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei para onde eu estiver, para que onde eu estiver vós estejais também.
Então Tomé pergunta para Jesus, nós não conhecemos o caminho. E o Senhor Jesus libera a declaração onde nós vamos trabalhar nessa noite. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé, no singular. E eu sou a vida. E eu quero liberar um código com vocês aqui, porque nós estamos falando sobre a trajetória de um remido. Jesus aqui ele vai nortear agora os seus seguidores, amém? Jesus agora ele é como mestre aqui, ele vai nortear a trajetória dos seus discípulos. Mas o Eterno fez isso no passado. Por quê? Porque Jesus, apesar da sua encarnação ser a partir de Maria, a sua existência não tem princípio. Na verdade, a palavra diz que ele é o princípio. A palavra diz que nele todas as coisas foram criadas. Que por intermédio dele todas as coisas foram feitas. E que sem ele nada do que existe foi feito. João relata que ele estava no princípio com o Eterno. Que porque no princípio ele era um com o Eterno. Mas o Eterno se fez carne. Jesus se fez carne. E habitou no meio de nós. Então João diz, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito Filho do Eterno, cheio de graça e de bondade. Então João diz assim, mas o verbo veio habitar, e a expressão original ali é o verbo tabernaculou com o ser humano. Então João vai trazer a indicação quando Jesus diz aqui, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que ele é o único caminho. Porém, Jesus, ele não faz nada. Jesus não fez nada. Jesus não faz nada se estiver fora da sua palavra. Bendito seja o seu santo nome. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, toda obra, toda palavra, toda cura, toda postura de posição ou de oposição, era de acordo com as Escrituras Sagradas. Jesus, quando está no Monte da Transfiguração, e essa é uma escola messiânica, onde nós vamos falar sobre Jesus. Jesus, quando está no Monte da Transfiguração, ele leva 3 discípulos para o Monte da Transfiguração. E quando ele chega ali no Monte da Transfiguração, o monte tem esse nome, né? O Monte da Transfiguração, por causa do acontecimento ali. Então ele vai se transfigurar na presença de Pedro, Tiago e João. Então Pedro, Tiago e João eles vão contemplar agora Jesus glorificado, mas também eles vão glorificar 2 pessoas ao lado de Jesus. Moisés à direita de Jesus e Elias à esquerda de Jesus. Conversando com Jesus. Então Pedro, confuso no meio daquela visão, daquela revelação, Pedro diz assim, vamos fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E Jesus, a palavra que vem do céu é assim, esse é meu filho amado. A ele ouvi. Mas interessante que a palavra tenda também é a palavra tabernáculo. Então, quando João diz assim, o verbo habitou no meio de nós, a expressão ali no original habitar significa tabernaculou. Jesus diz, eu sou o caminho. E quando eles estão no Monte da Transfiguração, a palavra que vem do céu a palavra que sai da boca de Pedro é, vamos fazer 3 tabernáculos. Bendito seja o nome do Senhor. E a voz que vem do céu, não, esse é meu filho amado, a ele eu ouvi. Por quê? Porque ali Jesus está pondo fim no tempo da lei, e Jesus está pondo fim nas profecias. Ou seja, não que Jesus cumpriu todas as profecias, porque Jesus tem dupla manifestação. O Messias sofredor, né, o Messias homem sofredor, salvador dos gentios. É a primeira manifestação de Jesus. A segunda manifestação do Messias é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que não vai voltar mais como ovelha, como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Como descendente de Davi. Como aquele que vai herdar o reino de Davi prometido a Davi. Prometido a Maria também. Bendito seja o seu santo nome. Então ali a indicação da revelação é Moisés apontando para Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco. Né? A Torá é composta de 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Todos esses 5 livros apontando, todos os escritos de Moisés apontando para Jesus. Tudo aquilo que foi manifestado para Moisés por meio de sombra no Monte Sinai, apontando para Jesus. Bendito seja o seu santo nome. E Elias representando os profetas. Ou seja, tudo aquilo que os profetas profetizaram acerca de Jesus.
tudo aquilo que os profetas profetizaram acerca do Messias, apontando para Jesus, tendo fim em Jesus. Então a lei perde a voz e os profetas perdem a voz no Messias e na manifestação do mesmo. Por isso que Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Não é que João Batista seja o último profeta, mas que João Batista é o último profeta a profetizar antes da salvação manifestada aos homens. Todos os profetas da primeira aliança profetizaram vendo a salvação de longe, profetizando uma salvação lá no futuro. Porém, mesmo assim, os profetas e todo o povo judeu e todos aqueles que aceitavam a fé judaica, que eram chamados de prosélitos, eles tinham a sua fé no Messias que ia vir. Então, automaticamente eles eram salvos, o povo da antiga aliança, eles eram salvos por crer no Messias que ia se manifestar. Por crer no Messias ou no Cordeiro de Deus prometido lá no Gênesis, prometido no monte também em Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaac. Bendito seja Jesus. Pelo Cordeiro profetizado no livro de Levítico. Então eles criam no Cordeiro que ia se manifestar. Eles criam na salvação que ia se manifestar. Mas por eles crerem no Jesus que ia se manifestar, pela fé eles eram salvos. Bendito seja o nome de Jesus. Nós cremos no Jesus que já se manifestou. Bendito seja o seu santo nome. Então a palavra liberada aqui, e o código que nós vamos trabalhar nessa noite aqui é: eu sou o caminho. Porque toda a Torá e todos os profetas apontam para Jesus, declarando o seguinte: agora quem quiser seguir o Messias, quem quiser servir ao Eterno, tem que ser por intermédio de Jesus. Por que, Marcelo? Porque ele libera aqui a declaração poderosa de ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é maravilhoso, porque Jesus está declarando ali que ele e o Pai continuam sendo um. Amém? E essa é a oração dele no Getsemane. Que sejamos um, aquela última ceia ali, que sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Então a declaração aqui é: eu sou o caminho. Nós vamos trabalhar um pouco isso. Então quando Jesus libera essa palavra aqui, eu sou o caminho, se alguém quiser fazer pergunta, amém? Levante o dedo aí. Então Jesus diz assim: eu sou o caminho. Amém. Isaías profetizou, muitos outros caminhos havia na antiga aliança. Por exemplo, Jeremias, ele diz, fala dos caminhos do Senhor. Os profetas falavam sobre os caminhos do Senhor. Isaías disse sobre o caminho alto. Um caminho alto, um caminho santo. Bendito seja ele. Aonde os chacais não habitariam nesse caminho. Aonde os ladrões não roubariam nesse caminho. Não estariam escondidos nesse caminho. E Isaías ainda diz mais que nem os loucos errariam esse caminho. Porém, esse caminho é alto e santo, bendito seja ele. Ou seja, é uma trajetória, é um caminho, é uma jornada somente para aqueles que são remidos. Por isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite a trajetória de um remido. Sem querer ser redundante, irmãos, para aceitar aqui essa proposta de Jesus, para caminhar nessa proposta de Jesus, o primeiro passo nós vamos aprender nessa noite: você precisa ser um remido. Então Jesus diz assim: eu sou o caminho. Agora, qual caminho Jesus está se referindo? É o caminho de Jeremias, onde diz que haviam vários caminhos? É o caminho de Isaías? É o caminho do profeta Moisés? Qual caminho Jesus está se referindo aqui? Então nós vamos voltar lá na primeira aliança. Por quê? Como eu falei, recapitulando, tudo que Jesus diz tem base na lei ou nos profetas. Amém? Amém. Então nós vamos voltar lá em Êxodo, porque nós vamos saber que caminho é esse que Jesus está declarando aqui. Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27, verso 16. Porque ele diz: eu sou o caminho. Ei, Jesus, bendito seja o Santo dos Santos. Verso 16. Aqui nós temos a instrução do Eterno para Moisés. Não perca a palavra tabernáculo. Não perca a palavra caminho. Porque vocês que estão nesse lugar, todos aqui são remidos. Mas nós precisamos estar no caminho. Precisamos permanecer no caminho. É a única forma de chegarmos ao plano celestial, é no caminho.
singular, não plural, único. Verso 16, na entrada do átrio haverá uma cortina em forma de véu, de 9 metros de comprimento, de linho fino, trançado e fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Obra de arte de bordão, com 4 colunas e 4 bases. Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Que caminho Jesus está falando? Em que caminho Jesus está falando? O Senhor chama Moisés ao Monte Sinai e proclama a Moisés: Moisés, você fará um jejum de 40 dias e 40 noites. Porque eu preciso te mostrar algo, Moisés. A palavra diz que os homens naturais não conseguem discernir as coisas espirituais, porque eles são naturais. Nós, porém, como diz o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. Então ninguém consegue nos discernir, porém nós discernimos todas as coisas. O homem espiritual de ninguém é discernido, mas discerne todas as coisas. Então o Senhor chama Moisés no Monte Sinai e proclama: Moisés, você vai jejuar 40 dias e 40 noites, porque eu quero te mostrar algo. E depois de 40 dias e 40 noites de jejum de Moisés, Moisés vai contemplar os céus abertos e contemplar um tabernáculo no céu. Qual é a palavra dessa noite? Tabernáculo. Qual é a palavra dessa noite? Caminho. Então Moisés contempla o tabernáculo no céu e a declaração que vem para Moisés é: Moisés, eu quero um tabernáculo semelhante a esse na terra. Você vai fazer, Moisés, um tabernáculo exatamente como você está vendo aqui, Moisés, sem tirar e sem acrescentar nada. E você fará um igual na terra. Eu vou te passar a planta do tabernáculo e você vai fazer um igualzinho. E talvez conjecturando, Moisés tenha dito assim: Senhor, mas é impossível um ser humano, um homem mortal, fazer o que eu estou vendo aqui. Tal a grandeza, irmãos, do que Moisés viu. Então o Eterno ele vai capacitar 2 homens com uma unção específica para fazer aquilo que Moisés viu. A definição de unção. O que é unção? Tem um pastor que diz, né? A definição de unção é: uns são, outros não. Mas a definição de unção é uma capacidade sobrenatural dada pelo Eterno, através do Espírito do Eterno, ou do Espírito Santo, para alguém executar algo que precisa ser feito, mas que ele não tem capacidade para fazer. Isso é unção. Bendito seja Ele. Por isso que a unção faz a diferença na nossa vida. Então o Senhor capacita 2 homens ali com uma unção específica, e aí Moisés começa a descrever o que ele viu, e esses homens começam a fazer o tabernáculo ali, exatamente como viram no céu. Amém? Moisés faz o tabernáculo. Mas na entrada do tabernáculo o Senhor diz assim: Moisés, na entrada do tabernáculo você vai colocar algo, um portão, Moisés, feito de véu, um véu. Tabernáculo nós vamos aprender aqui, porque o tabernáculo é a jornada de um remido. Para você aprender, para você ter uma vida com excelência, digo eu, não o Senhor. Eu não acredito que alguém vai ter uma vida em excelência com Jesus se não conhecer o tabernáculo. Por que, Marcelo? Porque Jesus é o tabernáculo. Bendito seja Jesus. Nós também somos tabernáculos, porém somos tabernáculos menores. O que Pedro disse? Vamos fazer 3 tabernáculos. A palavra tenda é Sukkot, em hebraico, significa tabernáculo. Então o Senhor dá uma instrução para Moisés. Moisés, eu quero exatamente assim, e eles criam exatamente como Moisés tinha dito. O Senhor coloca um tabernáculo na terra, podemos chamar de um templo, amém? Vamos chamar uma igreja. Coloca uma igreja na terra, e o Senhor fala assim: e Moisés, eu quero que as tendas do meu povo estejam ao redor do meu tabernáculo. Qual é a indicação? Bendito seja o nome de Jesus. Moisés, eu vou fazer com que o meu tabernáculo, o tabernáculo que você está vendo aqui nos céus, aqui nas regiões celestiais, desça para a terra, seja implantado na terra, e os tabernáculos menores estejam ao redor do tabernáculo maior. Por isso que João capítulo 1 ele diz assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou com o ser humano. O que João está falando? E o tabernáculo que estava nos céus, e o tabernáculo que Moisés viu, ele veio para a terra. Não o tabernáculo que Moisés fez, porque o tabernáculo que Moisés fez era a sombra do tabernáculo que Moisés viu. Bendito seja Jesus. O tabernáculo que Moisés fez foi uma cópia do que Moisés viu.
Por mais que era exatamente daquela forma, não era o tabernáculo que Moisés viu. Era a cópia do que Moisés viu. Quando chega na nova aliança, o tabernáculo que Moisés viu, ele vem para a terra, e João diz assim, o tabernáculo de Jesus tabernaculou conosco, o eterno tabernaculou conosco. E vimos a sua glória. Bendito seja ele. A mesma glória, irmãos, que Moisés via, que os sacerdotes viam, anualmente falando, quando a Shekinah, né? Shekinah, não Kavod. Kavod é glória. É o que você sente. A palavra glória é aquilo que você sente que te preenche. Agora, Shekinah é o que nós oramos aqui. É a manifestação da presença do Eterno. Quando alguém diz assim, o Senhor está nesse lugar, sim, porque a glória dele está nesse lugar. A terra, a palavra diz que a glória dele enche toda a terra, a glória dele está nesse lugar. Mas quando nós falamos da Shekinah, nós falamos da manifestação da presença dele. Então João diz, o tabernáculo que Moisés viu, tabernaculou com os homens. Por que com os homens? Porque a palavra tabernáculo é tenda, mas uma tenda maior. A palavra tenda é um tabernáculo menor. Quando João diz assim, o tabernáculo, Jesus tabernaculou com o homem, o que João está falando? É um código. Por que, Marcelo? Porque a lei e os profetas terminam em Cristo, em Jesus. Então o que João está falando em outra palavra? O tabernáculo maior foi colocado no meio dos tabernáculos menores. Deu para pegar no seu espírito? Bendito seja ele. Então Moisés faz exatamente igual. Qual era a mensagem por detrás desse tabernáculo? Em primeiro lugar, quando Moisés vê o tabernáculo no céu, e o Eterno diz assim, eu quero um tabernáculo semelhante a esse na terra, você estava falando assim, se o tabernáculo é Jesus, e eu creio que sim, porque a palavra diz isso, o Eterno estava falando assim para Moisés, eu quero homens na terra, como você está vendo esse homem no céu. Aleluia. Eu quero, Moisés, homens na terra, com o mesmo caráter desse homem que você está vendo no céu. Eu quero homens íntegros, Moisés, na terra, com a mesma integridade desse homem que você está vendo no céu. Eu quero, Moisés, homens íntegros na terra, homens zelosos, Moisés, da minha palavra, como você está vendo esse homem no céu. Eu quero homens, e quando eu falo homens aqui, é no sentido de criação, homens e mulheres, santos, Moisés, como você está vendo esse no céu. Por isso que o autor de Hebreus diz que há um homem nos céus. Jesus, homem. Há um homem nos céus. Bendito seja o seu santo nome. Isso é glorioso demais. Então, Moisés aqui começa a fazer, quando Moisés termina de fazer a obra, aí nós chegamos aqui no verso 16, quando o Eterno diz assim, você colocará um limite. Então você colocará o tabernáculo, mas o tabernáculo é feito de 3 partes. Vamos usar esse lugar aqui como uma ilustração. Toda igreja, para você que está em casa entender, toda igreja tem o seu átrio, o seu pátio, vamos dizer assim. Amém? Toda igreja tem seu pátio. Toda igreja tem a sua igreja, o seu lugar onde os membros sentam. E toda igreja tem um altar, como você está vendo aqui. Notou que nós temos um lugar, porque os muros aqui determinam o terreno ou a posse dessa igreja aqui. Nós chamamos de pátio. Então do muro para dentro pertence a essa igreja aqui. Assim era o Senhor. Então o Senhor estabeleceu um lugar chamado átrio, que era o lado externo. O Senhor fez um lugar também chamado Santo Lugar. Era um lugar onde os sacerdotes estavam. A palavra diz que o Senhor nos fez sacerdotes, irmão. Amém? Por isso nós estamos hoje aqui nesse lugar. E o terceiro lugar, o Santo dos Santos. Porém, vamos reter um pouco ao caminho. Então o Eterno aqui ele fala para Moisés colocar um véu aqui. O véu não ia permitir, esse véu tinha 9 metros de altura. Por que, Marcelo? Porque quem estava do lado de fora não podia contemplar o que estava do lado de dentro. Por isso a altura. Os homens que estavam do lado de fora não podiam contemplar o que estava do lado de dentro. Era a primeira indicação aqui. Agora, coisa interessante, porque Jesus diz assim, eu sou o caminho. Mas quando Jesus diz eu sou o caminho, e eu perguntei para vocês qual caminho ele está se referindo, é exatamente a esse véu. O nome desse véu era o caminho. O nome desse portão era o caminho. Então ninguém podia entrar no átrio a não ser
pelo caminho. Só que tem mais uma coisa aqui. Estamos falando sobre a trajetória de um remido. Para você passar por esse véu, você tinha que fazer parte do povo do Eterno. Ou seja, tinha que ser um judeu. Você não poderia passar por esse véu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, bem? Então, primeiro passo, fazer parte do povo do Eterno. Amém, irmãos? Amém. Tinha que fazer parte do povo do Eterno, tinha que ser judeu. Tinha que ser circuncidado para ter aliança, né? A marca da aliança do povo com o Eterno era a circuncisão. Então o povo tinha que ser circuncidado. Paulo diz que ainda existe a circuncisão. Porém, a circuncisão agora não é mais externa, a circuncisão é no coração. Mas existe circuncisão. Então, quando o Eterno olha para você, na antiga aliança, eu olhava para você e poderia ver, você tem aliança com o Eterno, porque você é circuncidado. A nova aliança não, porque a circuncisão é no coração. Então agora só o Eterno sabe aqueles que o pertencem de verdade. Então, uma vez que você se rende ao senhorio de Cristo, se rende ao chamado do Senhor, aceita a proposta, né? O chamado de caminhar com Jesus, de trilhar nesse caminho aqui, você se torna um remido por seu sangue. Então nós chegamos no caminho. E agora eu quero compartilhar com vocês aqui. Esse caminho, esse véu se chamava o caminho. Agora olha que coisa poderosa. Eu não sei se você se perguntou por que existem 4 evangelhos. É um evangelho só, amém? Mas por que você encontra na palavra Mateus, Marcos, Lucas e João? Os 4 evangelhos do Messias. Não sei se você se perguntou isso, eu me perguntei. Então, porque na verdade não são 4 evangelhos, mas são 4 formas ou 4 manifestações do Messias. Bendito seja o seu santo nome. Então o povo na antiga aliança, olhando para esse tabernáculo que viu no céu, Moisés viu o tabernáculo no céu e construiu um semelhante na terra. Quando o povo via esse tabernáculo, irmão, eles contemplavam o Messias nesse tabernáculo, porque Jesus é o tabernáculo. Lembra o que João disse? O Eterno tabernaculou com o ser humano. Então o véu tinha 9 metros de altura. Qual era o código aqui? Ninguém pode ver o que está do lado de dentro, a não ser passando pelo véu. O que Jesus disse para Tomé ali: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E esse véu, ele tinha 9 metros ali, porém esse lugar era cercado com 9 metros de altura, ou seja, não tinha um outro caminho. Para você contemplar o que o Eterno estava fazendo lá dentro, você tinha que passar pelo caminho. Está dando para pegar? E esse caminho, como diz aqui a palavra aqui, ele tinha 4 cores. 4 cores. E cada cor nesse véu representava uma manifestação messiânica. Olha que coisa poderosa. Bendito seja Jesus. A primeira cor relatada aqui na parte, né, o véu era composto de 4 cores. A primeira parte era a cor escarlate. Então o Eterno disse para Moisés: você vai fazer um véu e nesse véu tem que haver a cor escarlate. Irmãos, eles tinham o evangelho completo em um véu. Eles tinham o evangelho, né, o próprio evangelho, como dizem os teólogos, em um véu. Apenas num véu do tabernáculo, eles tinham toda a instrução do evangelho. E o que é evangelho? Boas novas de salvação. O que é o evangelho? É a palavra, Diógenes, que vem dos céus declarando assim: o Eterno está perdoando o pecado dos pecadores. Aquele que foi ferido e afetado pelo nosso pecado, aquele que foi afrontado pelo nosso pecado, ele está liberando perdão para mim e para você também que me vê em casa aí. Aquele que foi ofendido está fazendo a parte, está reconciliando. Então a primeira parte aqui, a primeira cor, ela é escarlate. E o que significa essa cor escarlate? Essa cor escarlate significa que Jesus é Salvador. Que o Messias é Salvador. Então, quando eles olharam para a cor escarlate aqui, eles entendiam: haverá salvação para o ser humano. Então, na cor escarlate eles encontravam salvação. Porém, quando você chega no Evangelho de Marcos, Marcos vai apresentar Jesus como um escravo. Marcos vai apresentar, no Evangelho de Marcos, Jesus tem a figura do touro, do boi. Bendito seja o nome do Eterno. Touro é um animal que serve o ser humano. Então, na figura de Marcos, no Evangelho de Marcos, não são 4 evangelhos, mas 4 mensagens do mesmo Messias, de formas diferentes. Bendito seja ele. Então, para Marcos tem a intenção de apresentar Jesus como o escravo. Marcos tem a intenção de apresentar Jesus como servo. Marcos tem a intenção de apresentar Jesus como o homem sofredor e salvador. Bendito seja o seu santo nome. Por isso que tem muito peso
Quando Jesus diz ali, para Bartimeu, capítulo 11 do Evangelho de Marcos, o que queres que eu te faça? Bartimeu está clamando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele diz assim, o que queres que eu te faça? Essa expressão liberada da boca do Messias, Marcos, o que queres que eu te faça, é a expressão que um escravo usava com o seu senhor. Quando o escravo ia servir o seu senhor na mesa, ou o seu senhor o chamava, ou ele tinha um encontro com o seu senhor, ele declarava assim, o que queres que eu te faça? Bendito seja ele. Jesus em Marcos é a cor escarlate. Jesus em Marcos é o Salvador do mundo. E eles tinham essa mensagem aqui no véu. A segunda cor era a cor azul que estava nesse véu. E o Eterno falou assim, Moisés, tu colocarás no véu a cor azul. E o que significa a cor azul? A cor azul significa Jesus é rei. Bendito seja o santo nome. O Messias é rei. Mas não somente rei de uma tribo, não somente rei das 12 tribos, não somente rei de um povo, mas rei dos reis e o rei de toda a terra. Rei dos reis e o Senhor dos senhores, bendito seja Jesus. Então, aqui no véu eles tinham o evangelho de Mateus, porque em Mateus, a intenção de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos reis e o Senhor dos senhores. É por isso, irmãos, que quando você lê Mateus está sempre usando a palavra, foi assim para que se cumprisse. Mas Mateus está sempre usando essa expressão, e foi assim para que se cumprisse. Mateus está sempre pegando uma porção da lei ou dos profetas para mostrar para o povo judeu. Mateus vai escrever para os judeus, né? Com a intenção de mostrar, Jesus sim, Jesus é o rei dos reis. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o descendente de Davi. Jesus sim, é o herdeiro legítimo do trono. Vocês não aceitaram ele, mas ele é o Messias prometido. Bendito seja o seu santo nome. Então Mateus apresenta Jesus como o rei dos reis e senhor dos senhores. Não somente rei de um povo, mas rei dos reis e senhor dos senhores. Mas também no véu havia a terceira cor, a cor branca. Bendito seja o santo nome de Jesus. E a cor branca traz a indicação que Jesus é o homem perfeito. Bendito seja o santo nome de Jesus. Então, no Evangelho, eles tinham um Evangelho aqui no véu, na cor branca. Eles tinham o Evangelho de Lucas. Porque em Lucas tem a preocupação de apresentar Jesus como um homem perfeito. E é interessante que a intenção de Lucas não é o povo judeu. A intenção de Marcos é o povo romano, em apresentar Jesus como escravo. Já que os romanos tinham os judeus como um povo muito preguiçoso. Um povo muito preguiçoso. Então eles apresentam Jesus, Marcos apresenta Jesus como o homem, como um escravo, sempre servindo. Então no Evangelho de Marcos, você sempre vai encontrar Jesus, uma frase assim, ou no Evangelho, né, escritos assim. Jesus curava durante a manhã, durante a tarde e durante a noite Jesus ia orar. E no dia seguinte Jesus se levantou e foi a tal lugar e curou, e na noite Jesus se retirava e ia para o monte. Ou seja, a ideia de Marcos aqui é sempre trazer Jesus na dinâmica, né? Sempre trabalhando, sempre servindo. Ora servindo aos homens, ora servindo ao Eterno, mas sempre servindo. Porque em Marcos Jesus é o escravo. Quando chegamos em Mateus, é sempre Jesus liberando palavras messiânicas. Jesus sempre liberando palavras que os profetas disseram acerca dele. E disse o santo nome dele. Sempre liberando passagens ou manifestações, milagres, né? Que diziam na antiga aliança que somente o Messias ia fazer. Por exemplo, Bartimeu, como citei para vocês. A palavra diz que somente o Messias ia dar visão aos cegos. Então, quando Bartimeu está ali clamando assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A expressão filho de Davi é uma expressão messiânica. Porque o filho de Davi é o Messias. Então, quando Bartimeu está clamando, Jesus, filho de Davi, ele pergunta antes, né? Ele escuta ali um barulho e diz assim, quem está passando? E a multidão diz assim, é o filho de José, é o carpinteiro. E ele declara assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era o único que enxergava em toda aquela multidão. O cego era o único que tinha vista. O cego era o único que enxergava, bendito seja ele. É o único que reconheceu o Messias ali. E quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, em outras palavras, ele estava confrontando Jesus. Por isso que o clamor de Bartimeu, no meio de vários clamores, é o único que vai parar Jesus. Porque é um clamor certo.
É um clamor de confronto. Por quê? Porque a palavra diz que somente o Messias, né? Isaías 61, o Espírito do Eterno está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pregar o reino, né, aos contritos de coração, anunciar as boas novas aos oprimidos, né, nas mãos de Satanás, e dar visão aos cegos. Então, quando Bartimeu clama ali por Jesus ali, ele está falando assim: se você é de fato o Messias prometido, se você é de fato descendente de Davi, você tem que me curar, porque o Messias dá visão aos cegos. E eu libero nessa noite em nome de Jesus, você que é um remido, você que está entrando por esse véu e trilhando o caminho, a jornada espiritual, eu declaro, eu te dou visão em nome de Jesus. O Messias te dá visão. Não uma visão natural, mas uma visão espiritual. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de vocês aqui. Visão de reino, visão de expansão, visão missionária, visão de crescimento. Em nome de Jesus. Visão para vislumbrar os feitos do Eterno. Em nome de Jesus. Então Marcos apresenta ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perdão, Mateus. E Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Então Marcos apresenta Jesus para o povo romano, Mateus apresenta Jesus para o povo judeu e Lucas apresenta Jesus para o povo grego. Um povo onde cuidava muito da mente e do corpo. E ele apresenta Jesus como esse homem perfeito. Um homem que consegue se comunicar com a elite e consegue se comunicar com a escória da sociedade, se eu posso dizer assim. Era um homem que se comunicava com todo mundo. É um homem que amava a todos, é um homem que amava as crianças, é um homem que amava as viúvas, é um homem que amava as órfãs, é um homem que cuidava de todos. Era um sacerdote diferente. Era um sacerdote que não tinha o medo de tocar em cadáver, né, como ele tocou. Não era um sacerdote oposto, que só estava ligado ao templo e não ligado ao povo que fazia parte do templo. Então, em Lucas, Jesus é um homem perfeito. E nós temos isso aqui na cortina. A cor branca representa Jesus é um homem perfeito. E por último, a cor púrpura. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, no véu eles tinham o Evangelho. E a cor púrpura representa Jesus é o Filho do Eterno. Em outras palavras, Jesus é o Filho de Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. E João diz assim, que Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Bendito seja o seu santo nome. Então, em João, Jesus é o Verbo. Só que a expressão verbo, lógico, é palavra, né? Mas a palavra, verbo aqui, era a forma pelo qual os judeus chamavam o Eterno. Os judeus não usavam o nome do Eterno, porque um dos mandamentos é não pronunciar o nome do Eterno em vão. Então, para não pronunciar e pecar e quebrar um dos mandamentos, eles chamavam o Eterno de o Verbo. Então, quando João diz assim, que Jesus é o Verbo, os leitores de João, que é o Evangelho de João é um evangelho universal, não é um evangelho para o povo somente, mas é um evangelho universal, é um evangelho para todos os povos. E no Evangelho de João, Jesus é o Filho do Eterno, o próprio Eterno encarnado. Bendito seja o seu santo nome. Então, quando João diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João está falando assim, Jesus é Deus. Jesus é o Eterno. Bendito seja o santo nome dele. Então, quando nós chegamos a essas quatro cores aqui, nós temos a declaração. Nós temos aqui o desafio de, ao passarmos por esse véu, reconhecermos quem Jesus é. E aqui, nessas terças-feiras aqui, eu não quero que vocês tenham, como eu falei aqui no sábado, apenas o conhecimento de quem ele é, um conhecimento grego. Como eu falei aqui, a expressão em grego para conhecimento, na língua grega, é conhecimento só aqui. Amém? É um conhecimento de informações, irmãos. É uma pessoa enriquecida de informações. E informações por informações, até um ateu tem informações de quem é o Eterno. É interessante que eles dizem que o Eterno não existe, mas vivem lutando para provar que o Eterno não existe. Você não precisa provar que uma coisa não existe se ela não existe. Se você está lutando para provar que uma coisa não existe, é porque o seu espírito diz que isso existe. E diz o seu santo nome. Mas nós precisamos desfrutar do conhecimento hebraico. O conhecimento hebraico, a palavra ou o fato que está por detrás da palavra hebraica, conhecimento, é relação sexual. Ou seja, nós precisamos conhecer o Senhor como os judeus conheciam. Em desfrutar do Senhor. Em desfrutar da sua presença. Bendito seja o seu santo nome.
Então aqui quando Jesus diz assim para Tomé, Tomé, eu sou o caminho. Era esse caminho que Jesus estava se referindo. Eu sou aquele caminho que o Senhor colocou lá no deserto. Eu sou a indicação desse caminho. Então todos aqueles, Moisés, que quiserem, e Tomé, e aqueles que me ouvem, e vocês que me ouvem em casa, todos aqueles que quiserem trilhar a jornada com o Messias, o chamado é, quem quiser vir após mim, quem quiser. Mas Jesus aqui nos ensina que para você segui-lo, você tem que tomar a sua cruz. E é muito interessante, sabe por quê? Vou finalizar a ministração. Que o Senhor falou assim, Moisés, eu quero que o tabernáculo esteja no centro das 12 tribos. E o Senhor repartiu, irmãos, coisa gloriosa. O Senhor repartiu as 12 tribos em 4 partes. Leste, oeste, norte e sul. Bendito seja Jesus. O tabernáculo no centro. Se você pegar a cruz vai ter 4 pontas. E essas pontas são leste, oeste, norte e sul. Então o Senhor colocou assim, um povo aqui, o outro, quer dizer, né? A parte das tribos aqui, outra parte das tribos aqui, outra parte aqui, outra parte aqui. Notou que forma um quadrado? A parte aqui, uma outra parte aqui, outra aqui, outra aqui. E no centro, a cruz dividindo as 4 tribos. As 12 tribos. No centro ali, da nação de Israel, o próprio Evangelho. Bendito seja Jesus. Então Jesus me convida, e te convida também. Entendeu? Fala, pode falar. Falou, no caso, o povo que cada um... Quer falar mais alto um pouco? Fala. O povo, no caso, falou que o primeiro era o povo romano, que eles pregavam, né? O João, ele pregava para qual povo? Então, nós estamos falando de cartas, né? O Evangelho é uma carta. Então é uma carta endereçada a alguém. Por exemplo, quando nós falamos aqui que Lucas ele endereçou a sua carta aos gregos, na verdade não aos gregos, perdão, mas a um grego, Teófilo, né? O qual Lucas vai endereçar a sua carta, que tem o nome do seu nome, o Evangelho segundo Lucas, e o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também é escrito por Lucas, e endereçado a Teófilo também. Então, assim, João ele vai escrever para todos. Né? A carta de João vai correr para todas as igrejas, em todas as igrejas, vamos dizer assim. Tá bom? Visto que a igreja, nesse tempo aqui, bíblico, já é composta de todos os povos, amém? Não era mais somente do povo judeu e nem do povo grego, mas de todos os povos. Mais alguma pergunta? Amém? Então o Senhor me convida e te convida também. Jesus diz assim, que onde eu estiver, vós estejais também, Tomé. E ele diz para o Eterno disse para Moisés, Moisés, ninguém poderá vir até o Santo dos Santos se não passar pelo véu. Então qual é a mensagem dessa noite? Qual é a mensagem para o meu coração, para o seu coração, com esse véu, com esse caminho aqui? O Senhor quer fazer de você, em nome de Jesus, um servo. O Senhor quer fazer de mim um servo. Não tem como, irmão, servir, dizer que serve ao Eterno, não servir aos homens. Entenda uma coisa, servir é uma dádiva. O Eterno, ele é rei e dono de todas as coisas. E ele está sempre nos servindo. Por quê? Porque servir é uma dádiva. Então o Senhor nos convida para o intermédio desse véu, desse caminho, a servir os homens. Servir os homens com seus dons. Servir aos homens com seus bens. Servir aos homens com seu tempo. Servir aos homens com sua vida. Bendito seja Jesus. Você não vai doar a sua vida, irmão, ofertar a sua vida a preço de salvação. Mas você vai doar a sua vida, ofertar a sua vida. Obrigado, Priscila. Ofertar a sua vida em reconhecimento pelo que Jesus fez por você. Por isso que eu disse que não tem como uma pessoa ter uma vida saudável espiritualmente falando, se não conhecer o tabernáculo. Porque no começo a mensagem, a proposta é assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tomé, só tem como vir ao Pai se for pelo caminho que sou eu mesmo. Ou seja, Moisés, meu povo, Tomé e aqueles que me ouvem aqui, se vocês quiserem vir até mim, vocês têm que servir. Vocês têm que servir. Na parábola do bom samaritano, você vai ver ali que os sacerdotes não serviam os homens. Você vai ver ali que os levitas não serviam os homens. Você vai ver ali que o doutor da lei não servia os homens, né? Aquele que foi assaltado. O Senhor está expondo ali a religiosidade. Porque a mentalidade do povo na época de Jesus, na manifestação do tabernáculo na terra ali era,
O nosso compromisso é com o eterno, o templo do eterno e o eterno. Mas não para com o seu povo. Eu vou deixar um código aqui. Se você não viu, irmãos, o livro de Eli, esse filme, veja. E um dos códigos mais poderosos no livro de Eli, ali são dois que eu pego, para mim, são impactantes. Em primeiro lugar, ele era cego para o mundo, como Bartimeu. Amém? Mas era o único naquela geração que conseguia ver as coisas celestiais. Bendito seja o seu santo nome. E o outro código é o seguinte, ele tinha uma missão de levar aquele livro, levar aquela palavra até um destino. Só que ele cumpriu essa palavra, essa lei ou essa ordenança em parte. Por quê? Você vai ver que o tempo todo, quando ele vê alguém sofrendo, ou sendo estrupado como aquela mulher do filme, ele diz assim para ele mesmo, você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. E na verdade, quando ele, a moça que tenta acompanhá-lo, vai ser estrupada, ele volta e salva a moça. Ou seja, ali ele começa a cumprir de fato a missão dele. Porque ele estava aguardando o livro, né? Tem o nome do livro de Eli. Eli, a palavra Eli é o eterno. Amém? A palavra Eli é Deus. Então ele estava aguardando a palavra do eterno, mas só para ele. Ele não vivia a palavra. Porque a palavra diz que você tem que servir aos homens. Então a primeira mensagem dessa noite aqui para você continuar no caminho seja servo dos homens, do eterno e dos homens. A segunda ministração, a segunda mensagem aqui seja um rei. A palavra diz que Jesus é o rei dos reis. Nós somos reis. Pedro diz isso na sua carta, e Paulo também diz, e nós somos um reino de reis. Bendito seja Jesus. Então seja um rei. Quando eu falo de rei, Jorge, eu estou falando de dominar. Domine os seus dons. Domine o seu território. Talvez o seu território seja a sua casa, talvez o seu território seja a sua empresa, não sei. Domine o seu território. Domine a sua casa. Domine a sua vida. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Domine sobre a sua vida. Seja rei, reine. Seja um rei. Apocalipse diz que os reis, ali via 24 anciãos, João, e os 24 anciãos entregavam suas coroas aos pés de Jesus. Por que, Marcelo? É a indicação que Jesus é o único rei coroado com muitas coroas. Significa que todos os reis da terra um dia darão as suas coroas para Jesus. Mas você só pode ser rei se você tiver coroa. Se você perder a sua coroa, você perde o seu trono, você perde o seu domínio. Coroa é autoridade. Então a segunda ministração, a segunda mensagem é que se você quer vir após mim, seja servo. A segunda mensagem se você quer vir após mim, seja um rei. Seja uma pessoa firme, irmão, uma pessoa constante. Em nome de Jesus, constante na obra, constante na fé, constante na perseverança, no amor, né? O amor fraternal, como eu falo sempre com o Jorge, né? Servindo. Segunda mensagem, seja rei. Não seja mais súdito. Seja um rei, tenha autoridade. Ande de cabeça em pé, porque você é um remido. Bendito seja o nome de Jesus. A terceira ministração aqui, a terceira mensagem aqui que o Senhor trouxe por intermédio de Moisés. No tabernáculo. Que é a sombra. E depois Jesus vai trazer esse código aqui. Seja um homem perfeito. Seja um homem perfeito. De que sentido, Marcelo? Perfeito nas suas obras. Jesus disse assim, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Lembra que eu falei que os gregos cuidavam muito da mente e do corpo? Mas não do espírito, é porque eles não acreditam nisso. Então, seja um homem perfeito. Quando Jesus diz assim, seja o seu falar sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna, ele está falando assim, se você pensa em uma coisa, fala uma outra coisa, e anda de uma outra forma, a procedência é maligna. Você precisa pensar, falar e andar naquilo que você crê. Bendito seja Jesus. Você não pode pregar uma coisa e viver uma outra coisa. Você não pode pregar uma coisa e não crer naquilo que você prega, porque senão a procedência é maligna. Então seja um homem perfeito, um homem equilibrado, um homem que domina a si mesmo, em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Um homem de bons testemunhos, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. E em quarto lugar aqui, Jesus é o Filho do Eterno. Receba isso. Aceite essa realidade, que você é filho de Deus. Que você foi adotado por Ele. Então, se você é a palavra filho no hebraico ali, a palavra filho significa fonte menor. A palavra pai em hebraico é a palavra Abba. A palavra fonte em hebraico, a palavra Abba. Abba significa fonte. E a palavra hebraica para filho é a palavra fonte.
menor. Bendito seja Jesus. É a mesma indicação. Tabernáculo maior com tabernáculos menores ao seu redor. Então seja um tabernáculo menor, seja um filho de Deus. Você é um cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. Seja um cristão onde você estiver. Não com poder de salvação, mas com poder de ser a extensão da vontade do Senhor. Jesus, ele é a manifestação do amor do Pai. Jesus é a manifestação, Yohanan, da vontade do Pai. Jesus é a manifestação do caminhar do Pai, do caráter do Pai, de tudo aquilo que o Pai desejava, está em Jesus. Por isso que a palavra diz assim, esse é meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Ei, Jesus. Aleluia. Quando eu olho para esse meu filho aqui, eu sinto prazer nele. Eu sinto prazer na sua conduta, eu sinto prazer no que ele pensa, eu sinto prazer na ação dele, na reação dele também. Eu sinto prazer na forma que ele me serve e serve os homens. Seja um filho de Deus. Aceite essa nova identidade no Senhor. Você não é somente servo, você não é somente um homem perfeito, você não é somente um rei, mas você é filho do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. E assim como filho, que você seja como o Pai. Jesus disse assim, eu não faço nada se eu não ver o meu Pai fazer. Eu não falo nada se eu não ver meu Pai falar. Então seja uma fonte menor, porque a palavra filho significa fonte menor. A fonte não é feita para saciar-se a si mesmo. A fonte é feita para saciar aqueles que têm sede. Bendito seja Jesus. Então o Senhor te coloca em lugares como filhos, como fontes, para saciar sede. Sede de justiça. Sede de vida. Não que você tenha a vida em si mesmo, mas você sabe aonde está a vida. Porque Jesus diz assim, que eu vou preparar lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu estiver preparado, eu vou voltar e levar vocês para que onde eu estiver, vós estejais também. É um lugar de autoridade, irmãos. É um lugar de filhos. Bendito seja Jesus. Você está falando para discípulos que não são filhos ainda. São discípulos, porém não são filhos. Mas quando ele volta do terceiro dia, na ressurreição ao terceiro dia, ele volta e ele começa a adotar filhos pelo seu sangue. Ele começa a adotar filhos para o Pai. Ele começa a fazer com que o Pai tenha muitos filhos. Então que você aceite a identidade de filho. Em nome de Jesus. Se alguém falar com você, você é o quê? Você diz assim, você é evangélico, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou um filho de Deus. E aceite essa realidade. Eu sou o filho de Deus. E ande como um filho de Deus. Proclamando o reino, como nós oramos aqui. Proclamando o reino, levando a vontade do Senhor. Que as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, ao olhar para você, ao olhar para mim, vejam Cristo. Vejam Cristo quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está se vangloriando, irmãos. Paulo está escrevendo por um tempo, mais de 40 anos, mais de 50 anos depois, 40 anos, 30 anos, 40 anos depois da ressurreição do Messias. Paulo está escrevendo para um público que não viu Jesus. Então eles poderiam falar para Paulo, mas como a gente vai ser igual a Jesus? Nós não o vimos. Então Paulo vai dizer assim, não, mas se vocês olharem para mim, vocês vão saber como Jesus é. Se vocês olharem para a minha conduta, vocês vão saber como Jesus é. Se vocês olharem para o que eu falo, der ouvidos ao que eu falo, vocês vão dar ouvidos ao que ele falaria. Ao contemplarem a minha postura, ao olharem a minha postura, vocês vão ver o que Jesus faria. Então fique com essa palavra, Jesus é o caminho. Que você esteja trilhando esse caminho no nome de Jesus. Você que está em casa, aceite essa proposta também, no nome de Jesus, de ser um filho do Eterno. Eu abençoo vocês e até a próxima live, em nome de Jesus.